Meu nome é Kvote, com pronúncia semelhante a Quoth. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Eli, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada, de verdade, me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Quoth, o sem sangue. Quoth, o arcano. Quoth, o matador do rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Quoth. Uma vez, meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosseiras, na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em seus sepulcros. Incendiei a cidade de Trebon. Passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e fiz canções que fazem os menestréis chorarem. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Se você reconheceu nossa introdução, sabe que estamos aqui para falar sobre as crônicas do matador do rei. Mas se tudo isso é inédito para você, me acompanhe. Venha conhecer uma das histórias de literatura fantástica mais cativantes que você terá a oportunidade de ler. Esse é o Fala Mais Bebe, ou melhor, Fanfiction. Um nome melhor que vocês possam sugerir, onde falaremos de fantasia, ficção científica ou o que mais der na telha, como sempre. Mas somente a nossa abertura não foi o suficiente para te convencer a ler essa obra, então saiba que o terceiro livro da trilogia ainda não foi lançado e já tem contrato para filme, série e jogo. O Nome do Vento e o Temor do Sábio figuraram entre os mais vendidos durante semanas da lista do New York Times. George Martin, o amado e odiado autor de Game of Thrones, é fã da obra e em um de seus livros tem um conto desse universo. Prendi sua atenção? Então vamos lá. A trama toda gira em torno de Quoth. Narrado em 2 tempos, passado e presente, atualmente temos um Quoth velho, acabado e tecnicamente morto. Suas lendas se espalharam pelos 4 cantos e todos ouviram falar de seus feitos, muitas vezes mais exagerados do que são, e cabe ao cronista, um famoso historiador, encontrá-lo e convencê-lo a contar a verdade. Nesses momentos que se passam no tempo atual, é muito interessante notar que a história ela tem um narrador onisciente, diferente das que são narradas depois em primeira pessoa, vários detalhes sobre o universo, as consequências da passagem de Quoth pelo mundo, inclusive as cagadas, tu consegue ter uma amostra por ali. Nada se tem certeza, mas há várias dicas. No passado quem conta a história é o próprio Quoth, só que é um problema. Ele é um Eden na rua até os ossos, como ele próprio diz. E o que seriam os Edenans russos? São como ciganos do nosso mundo. Eles são discriminados, eles não têm pátria, mas o mais importante nesse caso é que eles são artistas por completo, seja música, seja literatura, teatro. E amiguinho, se você é do tipo que mano, fica zoando nos RPGs, é porque tu não conhece esse, sério. Mas falando de RPG, temos sempre os velhos clichês. Chega numa mesa de jogadores e tu fala assim: qual é a motivação do teu personagem? Vingança pelos meus pais! Vingança pelos meus pais! Meus pais foram assassinados! Não é diferente aqui. Nem sempre o clichê é ruim. Nesse caso, não é. Quem matou os pais dele, só pra dar uma pitadinha, deixar você curioso, pense algo como o bicho-papão, um ser de histórias e lendas que ninguém acredita, mas que tu tenha visto com teus próprios olhos. Esses são os assassinos do pai dele, o xandrianismo. Eu poderia falar mais, mas cara, tu tem que ler, porque o mais bacana é tu ir descobrindo conforme a história tu vai ficando assim, meu Deus! O primeiro livro, O Nome do Vento, narra as aventuras dele, desde a infância, quando ele ainda viajava em caravanas com seus pais, até a época que ele virou mendigo e aprendeu a roubar para sobreviver, e chegamos à época da universidade. E não me compare com Harry Potter, são 2 universos diferentes, 2 ideias diferentes. Nesse universo, ele é medieval, ele realmente é aquela coisa arcaica. A universidade, ela é a universidade. Lá tu vai para aprender sobre linguística, matemática, algumas ciências. Existe essa questão que não tem em outros lugares. Lá é o ponto realmente de estudos. A diferença é que lá também tu pode aprender sobre magia, como alquimia, a simpatia. Simpatia nesse universo merece uma explicação à parte, porque ele é algo diferente, ele é baseado na força de vontade, ou Allah. A simpatia é a base para tu criar
ligações entre as coisas. É mais ou menos isso. Tua fé é tão grande que tu pensa que duas coisas são iguais. Por exemplo, se eu pegar essas duas tampinhas e pensar que as duas são o mesmo objeto e erguer essa também vai levantar. Só que a diferença é que vai ter o peso de talvez de 3, 4 tampinhas, porque há toda uma questão de energia, há um custo. Mas se eu fizer essa mesma ligação com essa tampinha, que é de plástico, que o formato é diferente, ela vai pesar de tipo 2, 3, 4 quilos. Por quê? Porque a energia mental, a fé que tu precisa ter para conseguir fazer esses dois objetos serem o mesmo, é muito maior. Mas aí tu vai chegar assim, ah cara, isso aí é truque de festa de criança, o que me adianta levantar a tampinha, ou fazer um negócio assim? Pera, pensa assim no RPG. Tu pega uma garrafa de vinho, joga sobre seu inimigo, pega e cria uma ligação mental entre uma gota e o vinho nele. Agora você cria uma ligação entre uma fogueira ou o calor do seu próprio corpo com essa gota, e você faz o seu inimigo se incendiar. O que precisa é ter uma força de vontade muito grande, a capacidade de dividir tua mente também ajuda muito, que isso é desse universo, e criatividade. E pensa que o Wolf é a porra do protagonista. Ele é o cara super inventivo, ele tem uma força de vontade comparada ao Aço Henston. Ele gosta de se gabar por isso. Mas e então o nome do vento? O que seria isso? O Wolf está atrás de inimigos poderosos. Um monstro que se esconde na escuridão. Então o que ele precisa é de poder. Poder é o que vai te ajudar. Ele busca a magia antiga. A magia que nesse universo é considerada a magia de contos de fadas. É algo próximo a do Eragon, a dos quadrinhos dos livros da magia. Ou então se tu procurar mais lá pra trás, a Platão. Aquela coisa do mundo ideal, tudo. A cadeiridade da cadeira, se você curtir filosofia, é quando você conhece o verdadeiro nome das coisas e você as controla. Mas eu não vou ficar me estendendo muito sobre as particularidades desse universo, porque se vocês quiserem eu faço um vídeo só pra isso, e a gente faz um negócio, pensa até como se fosse uma mesa de RPG. Sim, eu tô muito afim disso. A gente pode discutir quanto à mitologia própria, os seres mágicos, a questão, a semana tem 11 dias ao invés de 7, ou as malditas conversões monetárias que te incomodam o livro inteiro, que tu tem que ficar olhando lá no final, porque o Wolf é um fudido, nunca tem grana, e acaba que ele sempre tá contando moedinha, cara, e tu nunca sabe, cara, ele tá, quanto que é isso? Quanto ao segundo livro, O Temor do Sábio, ele continua fazendo cagada, ele arranja mais inimigos, ele é o cara que é assim, isso é desde o início, ele tem uma situação que se ele ficasse calado, ele poderia sair bem, mas ele é orgulhoso, ele é falha, ele é humano, então ele acaba se metendo em mais confusão do que necessário. O que é legal, cara. Esse é o ponto. Ele realmente é o cara que tu olha assim... Eu consigo imaginar uma mesa de RPG, o jogador pegando e tocando foda-se, tipo, fazendo cagada. Ou então se indignando. Não, a minha personalidade é uma coisa, eu não vou baixar a cabeça pra isso. Esse é o Wolf. Aí pra vocês terem uma noção, ele fez tanta merda, arranjou tanta confusão, ele tem que se afastar na época da universidade e vai explorar o mundo. Aí tu começa a realmente ver mais a criação do Patrick Rothfuss, o autor. Porque daí tu vai ver um reino distante, vai ver reino mágico, até um local que, cara, a cultura deles, tudo, não tem como eu pensar que não tenha sido inspirado na cultura japonesa. E não, eu não vou falar da Dena nesse vídeo. O terceiro livro, ele tá para ser lançado em 2017, ou 2018, ou 2019. Sim, ele já tá sendo enrolado há muito tempo. Já era pra ele ter sido lançado há uns 3 anos atrás, eu acho. Mas o Patrick, ele acaba reescrevendo muitas vezes a obra e acaba que ele demora. Ele fala assim, eu quero lançar quando estiver pronto. Vale a pena esperar. Melhor ter uma obra boa do que rápida e meia boca. Mas quando ao final, spoiler, tu já sabe. Ele tá fodido, ele tá acabado. Cara, ele virou um cara sem alma, tu pode dizer isso. Pô, a taberna é linda que não tem clientes. Particularmente, no meu caso, eu acredito que ele vai pegar, terminando a trilogia, ele fechou um ciclo. Ele vai pegar e levantar, ele vai voltar a ser o Wolf, a vida de capa e espada. Isso é o que eu imagino, porque tem várias coisas que tu olha assim, eu sinto dicas ali assim, mas isso seria um programa com spoiler, não... Ai, quero falar! Mas se tu tá cansado de esperar, saiba que tem alguns spin-offs da obra. Um deles é a Música do Silêncio, que o foco é a Auri, aquela personagem fofinha, kawaii, que tu olha assim, meu Deus, eu quero saber mais. Tu lê, tu vê o cotidiano dela de uma semana, só que o problema é que assim, isso não te explica porra nenhuma. Sério, tu fica mais curioso, tipo, quem é ela? O que é ela? Quanto poder ela tem? Ups, spoiler. O livro não é recomendado pra todo mundo. O livro realmente pode ser chato, lento,
A parte mais emocionante é a Auri fabricando um sabão e ela não é nenhum Tyler Durden. Outro spin-off é a Árvore Reluzente, que dessa vez o protagonista é o Bast, o assistente folgado, que também é aprendiz dele do tempo atual. Desde o início tu fica assim, quem é o Bast? O que ele é também? E ali tu vê um pouquinho sobre a personalidade. Não fala muito, só mostra um dia da vida dele. Esse é o conto que tá no livro do George Martin. É uma antologia que ele faz sempre, juntando vários autores. E o título desse era Rogues, no original. E no Brasil veio como O Príncipe de Westeros e Outras Histórias. Até era pra ser a Áurea protagonista, só que o Patrick, ele se passou na quantidade de caracteres e ele viu, cara, ela não é ladina. O Bast, sim, ele combina muito mais com esse estereótipo. Porra, como combina. O último conto é o How Old Holly Come to Be. Foi lançado nessa antologia, sem publicação no Brasil. A única, mas esperamos que possa vir logo. E ela fala mais sobre o universo. E daí tu fica em dúvida se ela tá falando sobre as propriedades mágicas do azevinho ou se está falando sobre uma época antes da criação do mundo. É aquela coisa, o Patrick ele gosta de fazer joguinhos psicológicos com você. Quanto ao autor, vale dizer que O Nome do Vento é o primeiro livro dele, e antes disso, o título para o livro seria The Song of Flame and Thunder, ou A Canção da Chama e do Trovão. Lembra algo, né? O que seria? Mas segundo seus amigos, era apenas o livro. Rejeitado algumas vezes, ele participou de um concurso com parte da obra, ganhou e depois conseguiu o contrato para a trilogia. O que acaba realmente ele reescrevendo, só que assim, como ele teve que dividir, ele reescreveu, só que ele pole muito o texto dele, ele procura fazer algo incrível. Tanto que tu nota que às vezes assim, na primeira leitura é fantástico, na segunda continua sendo fantástico, não perde o brilho, porque realmente vários detalhes da trama estão escondidos ali, assim, tu só consegue entender quando tu já conhece a obra e tu vai perceber que aquela passagem que não tinha relevância quer dizer algo importante, seja a mitologia desse universo, não é simplesmente a mitologia, ela referencia alguém que tu já conhece. Podemos mais falar do autor, o americano Patrick Rothfuss, que nasceu em 73, ele foi um indeciso na vida, ele durante uma época cursou engenharia química, psicologia clínica, e teve uma época que ele tava não cadastrado em nada, ele só pegava matérias que interessavam ele. Patrick, eu te entendo. Ele se graduou em bacharel em inglês, hoje em dia dá aula na mesma universidade que se formou. É legal também dizer que ele era apaixonado por fantasia desde pequeno, seja Tolkien e outras histórias, o que influenciou muito ele, e ele mantém ativo um blog e um podcast. Cara, se tu manja de inglês, vale a pena pra ver se assim, tipo, cara, lança alguma coisa, dá uma migalha de informação, fala algo. Mas se você chegou até aqui, me diga se você gostou do vídeo. Seja com like ou com comentário. Precisamos saber se tá legal esse formato, se vocês gostaram. Diga uma obra que vocês querem que a gente fale. Eu quero que esses caras falem de algo que eu goste. Isso significa que realmente, curtiu o trabalho. Ou então se ficou uma bosta, também pega e diz assim, falou merda, cara. Não é assim. Vamos tretar aqui nos comentários. Também precisamos saber se vocês querem algo leve, sem spoiler, ou não. Tapa na cara mesmo, assim, fulano morreu no final. Ao exemplo do Covil de Livros, podcast que ajudou a criar esse aqui, assim como o Livrocast. Ouvi os dois sobre as Crônicas do Matador do Rei e olhei, caralho, eu também quero falar disso, cara. É porque é muito empolgante. Não deixe de conferir nossos outros programas. Esse foi o Fala Mais Velho. Até a próxima.